Em 2003, os barnabitas comemoram o centenário do desembarque de 10 religiosos na terra de Santa Cruz. 5 no Porto de Recife e 5 no Porto de Belém do Pará, acontecido no mesmo dia 21 de agosto de 1903. O acontecimento oferece a boa oportunidade de sabermos mais a respeito dessa congregação religiosa e da obra que vem realizando ao longo de 100 anos em nosso território. Como que transplantando vigorosa árvore, os barnabitas fincaram raízes aqui, ligando seu destino ao do solo brasileiro, que os acolheu com generosidade e gratidão. Quem são os barnabitas? Uma família religiosa de sacerdotes e irmãos coadjutores, originada pela atuação de Santo Antônio Maria Zaccaria, no ano de 1533, em Milão. Um jovem médico que, preocupado com a saúde física e espiritual do seu povo, empreendeu no norte da Itália a pregação do Evangelho e a reforma dos costumes no ambiente de elite e no meio popular. Era uma alma de fogo. Pelo dinamismo da atuação de Santo Antônio Maria Zaccaria, consolidou-se um grupo de seguidores, denominado formalmente de Clérigos Regulares de São Paulo. Eles tiveram a figura do apóstolo como seu modelo e guia no seguimento de Jesus Cristo crucificado e no modo de evangelizar. A inspiração do fundador os fez criar também a Congregação das Irmãs Angélicas de São Paulo e engajar ainda os leigos casados ou solteiros para testemunharem os valores do Evangelho na sociedade. A presença dos barnabitas em variados campos de atuação se dá hoje nos seguintes países: Albânia, Argentina, Afeganistão, único sacerdote católico, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Congo, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Itália, Polônia e Ruanda. No Brasil, onde chegaram há 100 anos, trabalham em Brasília, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. No estado do Pará, eles trabalham em Belém, Benevides, Bragança, Capitão Poço, São Miguel do Guamá e Vigia. Os barnabitas vieram ao Brasil por um fator, digamos, circunstancial. Tempos difíceis na Europa entre o final do século XIX e o início do século XX. O governo da França expulsou milhares de religiosos, dentre os quais os barnabitas. Forçados, tomaram a resolução de cruzar os mares. No entanto, chegaram aqui num momento crucial de reorganização nacional. O país buscava consolidar a República e a Igreja buscava superar a ingerência do Estado em sua atuação. Embora ocasionada pela expulsão da França, a vinda dos barnabitas ao Brasil foi acolhida no amplo contexto de renovação pastoral da Igreja naquela época, promovida pelo Episcopado brasileiro, que para tanto incentivou a vinda de numerosas congregações religiosas. Ao desembarcarem nos cais de Belém e de Recife, os primeiros barnabitas não traziam quase nenhum bem material, além das poucas batinas, de alguns livros e objetos próprios da missão sacerdotal. Mas o governo francês, que fechara escolas, confiscara propriedades e dispersar os religiosos, não impediu que esses barnabitas transalpinos trouxessem o que de melhor tinham em experiência educativa infanto-juvenil e em vários campos de apostolado. A travessia do Atlântico lhes impunha não só refazerem-se das perdas, como ainda abrir caminhos novos à expansão da congregação barnabítica. O grupo de 5 barnabitas do Nordeste efetivou logo uma experiência missionária na parte mais difícil do sertão pernambucano, nas extensas paróquias de Salgueiro, Cabrobó, Boa Vista e Petrolina, num território de aproximadamente 480 quilômetros que eles percorreram a cavalo e a pé. Essa missão durou apenas 1 ano e meio. Não teve como prosperar. Quando os barnabitas partiram do sertão pernambucano, já haviam transcorrido 250 dias sem chuva. Vieram, então, juntar-se ao grupo de Belém, que desde 1903 recebera do bispo do Pará a missão de formar o futuro clero da região no histórico seminário de Nossa Senhora da Conceição.
localizado no complexo de Santo Alexandre, hoje Museu de Arte Sacra. Trabalho educativo efetuado com prosperidade durante 5 anos. Mas a consolidação da presença barnabítica no Brasil ocorreu quando eles assumiram a direção da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, em janeiro de 1905. A partir de então, os barnabitas ficaram ligados ao patrimônio maior da cultura e da religiosidade católica paraense. Centro incomparável de irradiação da devoção mariana, que tem no esplendoroso Círio de Nazaré a sua máxima expressão. Esta constitui-se, ainda hoje, o mais significativo sinal da presença barnabítica no norte brasileiro. Para dar à devoção nazarena um santuário que lhe fosse digno, os barnabitas, aproveitando a febre da borracha, levantaram desde os fundamentos, a partir de 1909, o neoclássico templo dedicado a Nossa Senhora de Nazaré, coração da fé do povo paraense. Terceira basílica do Brasil, depois da Sé da Bahia e da Basílica de São Bento em São Paulo, Nazaré é uma das mais belas igrejas da América. Sem medir esforços, os barnabitas a cobriram com os mais valiosos mármores, a adornaram com obras de arte das mais preciosas, transportadas da Itália, e a embelezaram com artísticos vitrais franceses. Obra, sem dúvida, monumental, seu valor foi patenteado pela hierarquia máxima da Igreja Católica, com a concessão do título basilical em 1923. E mais ainda, com a coroação pontifícia da imagem autêntica de Nossa Senhora de Nazaré pelo Vaticano durante o 6º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Belém em 1953. A expressão do poder público efetuou-se em 2 momentos: o da condecoração com a Ordem do Cruzeiro do Sul, outorgada pelo presidente da República, Juscelino Kubitschek, em 1958, ao venerando padre Afonso Maria de Giorgio, benemérito diretor das obras do santuário por 45 anos, e finalmente pela Lei 4371, de 15 de dezembro de 1971, em que a Virgem de Nazaré é proclamada padroeira do Pará e rainha da Amazônia, merecedora de honras de chefe de Estado, demonstração simbólica de amor e respeito de todo um povo à memória da Santa Mãe de Deus. A Basílica de Nazaré é, sem dúvida, a maravilha do Pará, como o afirmam turistas vindos do mundo inteiro, extasiados ante essa joia de raro valor arquitetônico incrustada no coração da Amazônia brasileira. Desde 1930, por encargo do Vaticano, os barnabitas assumiram a missão da Prelazia do Guamá, hoje Diocese de Bragança do Pará. A história das realizações dos barnabitas em favor dessa imensa região paraense ainda está por ser contada. E quando isto acontecer, haver-se-á de reconhecer-lhes o papel de primeira grandeza que tiveram no processo de civilização e desenvolvimento daquela região. Aí, cerca de 80 barnabitas imolaram sua mocidade, suas forças, sua saúde, num tempo em que não se sonhava ainda com estradas e rodovias, sendo os rios os únicos meios de comunicação. Só Deus sabe quantos milagres de generosidade e heroísmo os padres barnabitas realizaram nessa imensa região paraense. Sob a liderança de missionários heróicos como Monsenhor Francisco Maria Richard, o fundador da missão, Dom Eliseu Maria Coroli, um verdadeiro santo cujo processo de beatificação está em andamento, e Dom Miguel Maria de Ambeli, bispo aposentado da Diocese de Bragança com 60 anos de sacerdócio, ainda em plena atividade pastoral em favor dos enfermos. O anúncio do Evangelho, que a Igreja promove, sempre esteve ligado a ações concretas com vista à melhoria de vida dos povos aos quais ela se dirige. Assim, o trabalho espiritual dos barnabitas não os impedia de se consagrarem, igualmente, à promoção humana, social e cívica de seus fiéis. O progresso religioso é acompanhado pelo incremento material, disse um deles. Atenção especial os barnabitas deram sempre à formação dos menores para a vida.
No subúrbio da extensa paróquia de Nazaré, os barnabitas fundaram, no início do século IV, escolas paroquiais para crianças pobres. São João, na Pedreira, Santa Catarina, em Nazaré, São Miguel, na Cremação, Nossa Senhora da Providência, na Matinha, hoje Fátima. Mantém hoje 2 boas creches casulos, Sorena e Santo Antônio Maria Zacaria, que assistem 430 crianças. Ambulatórios com atendimento médico, uma oficina de artesanato e várias iniciativas visando sempre a promoção humana e social. Na prelazia do Guamá, os barnabitas edificaram e dirigiram colégios. Em Bragança, o tradicional Instituto Santa Terezinha. Maternidade e hospital para atender toda a região. Além da construção de igrejas, abriram cursos de formação profissional, movimentos de educação de base e treinamento agrícola. Fundaram, inclusive, uma congregação de irmãs em 1954 para a catequese e a educação escolar dos interioranos, as missionárias de Santa Terezinha. Digna de nota foi a abertura de um sistema de educação radiofônica em 1960. Pioneiro em toda a Amazônia Legal. Em São Miguel do Guamá, o externato Santo Antônio Maria e 2 creches atendem hoje 2.000 escolares. Em Vigia, creches com 250 crianças e asilo para idosos. Em Brasília, creche com 730 crianças. Na periferia de Belo Horizonte, o projeto Providência, premiado pela Unesco, atende 2.500 crianças e adolescentes em situações de risco. De Belém, cedo os barnabitas partiram para outros estados. A Caxias, no Maranhão, chegaram em 1908. Aí trabalharam por 20 anos, em território grande como Bélgica e Holanda juntas. No Rio de Janeiro, estabeleceram o prestigiado Colégio Zacaria, em 1910, vizinho ao Palácio do Catete. Ainda é um dos mais conceituados do Rio, com 1.300 alunos. Por suas salas passaram numerosos vultos da vida pública brasileira. No Rio, construíram a artística matriz de São Paulo Apóstolo, com o Colégio Guido de Fongalan, no bairro de Copacabana. Dirigem a matriz de Nossa Senhora de Loreto, em Jacarepaguá, e mantém o Centro Juvenil São Carlos para menores carentes no município de Miguel Pereira. Em 1945 chegaram à capital paulista, onde construíram a bonita matriz de São Rafael, em estilo gótico moderno, no bairro Operário da Moca. Em Minas Gerais, chegaram no ano de 1945. Dirigem, em Belo Horizonte, o tradicional Instituto Padre Machado e a Paróquia de Cristo Crucificado na periferia. No Rio Grande do Sul, os barnabitas dirigiram por 20 anos a Paróquia de Caseiros, onde, com o auxílio das Irmãs Angélicas, promoveram o progresso e a civilidade neste povoado em que nada havia. Se há homens que proclamam no mundo o Evangelho da Salvação, fazem-no por ordem de Cristo Salvador, disse o Papa do Progresso e da Evangelização Paulo VI. Formar para o Evangelho e para a cidadania é a contribuição que os barnabitas têm dado ao longo destes 100 anos de presença na terra brasileira. Conservando a herança barnabítica e ampliando-a, as novas gerações dos filhos de Santo Antônio Maria Zacaria querem revigorá-la, com aquele mesmo entusiasmo que abrasou o coração dos pioneiros, com renovado ardor missionário, insistem João Paulo II e a Igreja do Brasil. Aqui estou, Senhor, venho consagrar-me a Ti, e já não sou eu quem vivo, és Tu quem vives em mim. Sou clérigo regular de São Paulo, ai de mim se não evangelizar.
Sei que contigo tudo posso, pois tu me fortaleces. Alçarei voo rumo ao infinito, vitórias alcançarei. Caminharei pelos caminhos que grandes homens caminharão, banhado pela tua misericórdia, com retidão escreverei minha história. Diligente como a mãe da divina providência, audaz como São Paulo, humilde como Antônio Maria Zacaria, decidido como Santo Alexandre Sauli, corajoso como São Francisco Maria Bianchi, teu servo fiel quero ser. Em dia de deserto, tua misericórdia me sustentará. Em dia de frio, teu amor vai me aquecer. Em momentos de dúvidas, tu serás minha estrela guia. Em tempos de solidão, tu serás meu amigo fiel. Diligente como a mãe da divina providência, audaz como São Paulo, humilde como Antônio Maria Zacaria, decidido como Santo Alexandre Sauli, corajoso como São Francisco Maria Bianchi, teu servo fiel quero ser. Em dia de deserto, tua misericórdia me sustentará. Em dia de frio, teu amor vai me aquecer. Em momentos de dúvidas, tu serás minha estrela guia. Em tempos de solidão, tu serás meu amigo fiel. Meu amigo fiel. Meu amigo fiel. Meu amigo fiel.